O dia de hoje começou já com duas denúncias gravíssimas sendo trazidas ao público. Uma envolvendo o filho de Lula e o caso do INSS. E a outra foi uma exposição feita até meio sem querer por um jornalista. E essa exposição está relacionada a Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre. Para entender essas duas histórias, vamos analisar cada uma delas individualmente. Lembra do suposto envolvimento de Fábio Luiz, mais conhecido como Lulinha, por ser filho do atual presidente da República, com o cara que ficou conhecido como Careca do INSS, por ser uma peça central do escândalo de fraudes que veio à tona no ano passado? Recapitulando rapidamente para quem não se lembra, um ex-funcionário de Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o chamado Careca do INSS, afirmou que o seu antigo patrão pagava uma espécie de mesada de R$300 mil por mês para Fábio Luiz. Ele também afirmou que os dois viajavam juntos várias vezes para Portugal. Ao longo dos últimos meses, várias evidências foram surgindo e dando cada vez mais sentido a essa versão apresentada pelo ex-funcionário. Segundo foi noticiado pela imprensa, a Polícia Federal encontrou provas de uma viagem feita por ambos na primeira classe de Guarulhos para Lisboa. Essa viagem específica ocorreu em novembro de 2024 e as duas passagens estavam ligadas à mesma reserva. Também foi noticiado em dezembro do ano passado que Antônio Carlos, o Careca, enviou R$1,5 milhão para a empresária Roberta Luxinger, amiga pessoal de Lulinha e de sua esposa. Em uma dessas transferências, Antônio escreveu em uma mensagem que o valor era para, abro aspas, o filho do rapaz, fecho aspas. Já em janeiro deste ano, foi revelado o fato de que Antônio Carlos havia mandado entregar uma encomenda em um apartamento em um prédio residencial em Moema, pertencente a um amigo de Lulinha, mas alugado pelo próprio filho de Lula. A destinatária dessa encomenda era a esposa dele. Pois bem, entre tantos fatos que já foram revelados e que dão credibilidade às denúncias feitas pelo ex-funcionário do Careca, na manhã dessa terça-feira, dia 3 de fevereiro, surge outra denúncia em relação a Fábio Luiz, o Lulinha, e Antônio Carlos, o Careca. Segundo matéria publicada pela coluna de Tássio Lohan no portal Metrópolis, um ex-funcionário de Antônio, e pelo que deu para entender na matéria não se trata do mesmo que fez as denúncias anteriores, afirmou que Antônio Carlos costumava utilizar sua relação com Lulinha como argumento para tratar com fornecedores e parceiros comerciais. Segundo a reportagem, o ex-funcionário, que hoje é considerado testemunha-chave da Polícia Federal nas investigações, afirmou que, abro aspas, Antônio falava abertamente sobre o filho do rapaz, Fábio Lula da Silva. Falava filho e sinalizava mostrando a mão com 4 dedos. Falou o nome de Fábio Lula diversas vezes a mim, a alguns parceiros comerciais, em reunião de diretoria. Fecho aspas. Percebeu como ele utilizou a mesma expressão, o filho do rapaz, que havia sido usada naquela mensagem sobre o dinheiro enviado à empresária? Bom, todas essas declarações foram enviadas por ele à coluna por escrito e o documento está disponível ao final da matéria. Diante de tudo isso, o cidadão brasileiro definitivamente precisa de respostas. Agora, a outra história que veio à tona na manhã dessa terça-feira trata-se de algo que, na verdade, indiretamente expõe Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre. Na manhã dessa terça-feira, 3 de fevereiro, a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, publicou uma matéria sobre as conversas que ocorreram nos bastidores da sessão de abertura do ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal, que aconteceu ontem. Lauro Jardim afirmou que, entre as diferentes rodinhas de conversa formadas entre autoridades dos 3 poderes, em determinado momento, Alexandre de Moraes chamou para um canto Davi Alcolumbre, o atual presidente do Senado, para uma conversa particular entre os dois. Esse fato, por si só, já é extremamente controverso. Afinal, o que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem para conversar secretamente com o presidente do Senado, que é justamente o cara que tem segurado todos os pedidos de impeachment contra os próprios ministros, impedindo que qualquer um tenha chance de ser julgado. Só que o contexto em que essa conversa secreta acontece a torna ainda mais suspeita. Por que eu digo isso? Porque apenas 3 dias atrás, um piloto de avião chamado Mauro Matosinho publicou um vídeo denunciando toda uma rede envolvendo PCC, a REAG, políticos muito conhecidos em Brasília e até ministro do STF. Mauro Matosinho trabalhou como piloto dentro de um esquema que ele vem denunciando desde setembro do ano passado. Alguns dos personagens desse esquema, por sinal, já foram mostrados em matérias da grande imprensa em 2025, quando grandes operações foram deflagradas pela polícia. Eu vou mostrar aqui na íntegra o vídeo que ele publicou 3 dias atrás e eu peço para que você preste atenção nos detalhes, pois no meio desse vídeo é mencionado Davi Alcolumbre, assim como o ministro Dias Toffoli e o famoso resort Taiaiá. Durante meses eu fui pago para pilotar um avião, mas o que eu descobri
foi uma janela para a corrupção do nosso sistema. O meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas, e ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de dois empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como o pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Taiaiá, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas, essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos, houveram pagamentos feitos em dinheiro em espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião, é o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha, convoca o seu parlamentar, exija investigação. Porque o Brasil não pode ser refém de uma máfia que opera contando com o nosso medo. Pois é. Mauro afirma que levou Beto Louco, acusado de integrar o PCC e de liderar esse esquema, para uma reunião com Davi Alcolumbre. Mauro também afirma que pilotou o avião dessa mesma empresa ligado ao esquema para levar Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, para um destino final, que seria o Resort Taiaiá. Esse vídeo e as outras denúncias feitas por esse mesmo piloto estão no perfil dele no Instagram, @Mauro_Matosinho com 2 T's. Ironicamente, um dos primeiros veículos que o ouviu foi o ICL, que é um veículo extremamente militante de esquerda. Enfim, diante de tudo isso, fica a pergunta: o que Alexandre de Moraes, cuja esposa tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Masters, tinha para conversar em particular com Davi Alcolumbre nessa segunda-feira?